Gabi, professora de História aqui do Oficina do Estudante. Eu estou aqui para dar uma dica para vocês sobre um tema da política do Segundo Reinado que normalmente causa dúvida aí nos alunos. Esse tema é o parlamentarismo às avessas. Bom, para entender o parlamentarismo às avessas, a gente tem que pensar um pouquinho anteriormente ao Segundo Reinado. Então, durante o período regencial, entender as disputas políticas entre liberais e conservadores, né? Entender lá aquela primeira fase do período regencial como um avanço liberal, a segunda fase do período regencial como um regresso conservador e, por fim, o chamado golpe da maioridade, né, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que foi promovida pelos liberais. Com isso, a gente tem a configuração do primeiro ministério, primeiro governo do Dom Pedro II, muito amparado por políticos liberais. Essas disputas entre liberais e conservadores, elas ainda são muito intensas durante essa primeira década, aí a década de 1840 do governo do Dom Pedro II. Em vista dessas disputas entre esses dois grupos políticos, o Dom Pedro II vai criar um mecanismo no ano de 1847, né, vai criar um cargo chamado Presidente do Conselho de Ministros para tentar solucionar um pouco essas disputas. Para entender então o parlamentarismo às avessas, a gente tem que pensar no que seria um parlamentarismo comum, aquele que não é invertido, aquele que não é às avessas. O principal modelo que a gente tem de parlamentarismo é o parlamentarismo inglês. Então, como é que funciona o parlamentarismo inglês? Nós temos o rei, que é um chefe de Estado, e nós temos as eleições, a população, né, participa das eleições e vota no parlamento. Esse parlamento, então, escolhe quem seria o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro tem sempre que respeitar a maioria partidária do parlamento. Então, um partido com a maioria das cadeiras no parlamento é que vai indicar quem vai ser o primeiro-ministro. O rei, portanto, não tem relação com a indicação ou com a escolha desse primeiro-ministro. Isso significa que é o parlamento que decide. Você tem uma supremacia parlamentar nesse modelo, né, sistema parlamentar, no caso, uma monarquia parlamentarista. O rei, portanto, é o chefe de Estado e quem governa, quem compõe o chefe de governo acaba sendo o primeiro-ministro. Nesse modelo, portanto, nós temos então uma direção, né, que vai de baixo para cima. No caso do parlamentarismo às avessas, que Dom Pedro II cria, então ele cria o presidente do Conselho de Ministros, que tem uma função comum, parecida, a gente pode comparar com o primeiro-ministro inglês. Nesse caso do Brasil, o Dom Pedro II é que vai indicar quem é o presidente do Conselho de Ministros. Não são as eleições que escolhem, né, que decidem quem compõe o parlamento e, portanto, quem compõe o ministério. O presidente do Conselho de Ministros indica os ministros, indica o Conselho de Ministros. Além disso, esse presidente também fica com a função de convocar as eleições. As eleições convocadas pelo presidente do Conselho de Ministros muitas vezes aconteciam de forma fraudulenta e davam a maioria dos cargos eleitos justamente para o partido desse presidente do Conselho de Ministros. O que Dom Pedro faz então? Ele está manipulando. Se ele escolhe o presidente de ministros do Partido Liberal, provavelmente essas eleições convocadas por ele, convocadas pelo presidente de Conselho de Ministros do Partido Liberal, vai dar a maioria das cadeiras parlamentares para o Partido Liberal. Caso isso não ocorra, caso essas eleições não consigam ser fraudadas e dar o resultado esperado, o Dom Pedro II também pode, através do poder moderador, do quarto poder criado lá na Constituição de 1824 pelo Dom Pedro I, ele pode dissolver o legislativo, ele pode dissolver esse legislativo que foi eleito através dessas eleições convocadas pelo presidente do Conselho de Ministros. Daí o termo às avessas, não é de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Então o Dom Pedro II ele tem um poder de escolha e de manipulação. Então, ora, ele vai pender para o lado liberal, escolhendo um presidente de Conselho de Ministros do Partido Liberal, ora, ele vai pender para o lado conservador. Bom, é isso. Bons estudos para vocês. Espero que tenha ficado claro. Até mais.